Hoje eu quero falar com você num dos textos que narra a história de Davi e sua resistência, a forma com que ele nos dá lições práticas importantíssimas para nós agirmos em tempos difíceis. E como tema eu escolhi como agir em tempos difíceis. O texto é um texto pouco conhecido. Muita gente passa por cima desse texto, uma vez que parece não ter grandes ensinamentos, ou talvez não chamar tanta atenção, porque não há um versículo assim que você possa destacar falando de algo muito tremendo que acontece, mas tem nesse contexto lições importantíssimas que vão nos ajudar a agir em tempos difíceis. Davi estava vivendo uma situação muito complexa na sua vida. Ele havia marchado contra Israel, as tribos do norte, que haviam se afastado de Deus, juntamente com Aquis. O texto está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 20. Mas eu quero fazer uma análise com você do capítulo 29, em que Davi marcha com Aquis contra a tribo do norte, chamada de Israel, ou contra os israelitas, depende da tradução. E num dado momento eles vencem a batalha e Aquis se aproxima de Davi e pede a ele que durma, descanse, mas no dia seguinte, logo ao amanhecer, possa retornar para a sua família, para Ziclag, juntamente com os seus soldados, porque os filisteus não queriam lutar contra os inimigos juntamente com Aquis e ao lado de Davi. Você deve lembrar que os filisteus estavam sempre com muita raiva de Davi, porque Davi os havia passado uma grande vergonha, um vexame, quando ainda não era sequer soldado. Ele havia cortado o pescoço de Golias e havia passado um vexame tremendo, e os filisteus não engoliam Davi de jeito nenhum. E Davi então volta a Ziclag, encontra a cidade em chamas, queimando, e também as mulheres haviam sido levadas consigo, juntamente com alguns jovens, alguns, digamos assim, adolescentes. Havia ficado para trás crianças pequenas e idosos, chorando, a cidade em chamas. Davi chega cansado com seus soldados e já pega aquilo aproximadamente 3 dias depois de chamas em Ziclag. Os amalequitas, com ímpeto, haviam subido a cidade, haviam saqueado e levado as esposas dos soldados, juntamente com 2 esposas de Davi. Davi enfrenta um grande momento, assim, muito difícil. No versículo 6, por exemplo, você vai encontrar que as pessoas que ali estavam em Ziclag se revoltaram contra Davi e queriam até mesmo apedrejá-lo. Às vezes na vida a gente enfrenta grandes tempestades. Davi, então, naquele instante, vivencia isso com os seus homens, cansado, chegando de viagem de uma batalha, muitos talvez até machucados. E Davi enfrenta essa dificuldade, essa grande tempestade no seu momento de liderança. Todos nós enfrentamos grandes turbulências na vida. Turbulências essas que às vezes são representadas por tempestades, das quais a que Davi acaba de viver em sua vida. Precisamos aprender e aceitar a vontade de Deus, entendendo que Ele quer que nós jamais venhamos a desistir. Não podemos deixar que a revolta, as angústias, as tristezas da vida invadam o nosso coração, nos afastem de Deus. E nesses momentos difíceis, onde a nossa fé às vezes está sendo testada, ou até mesmo ela está sendo testada, e nós então, muitas das vezes, decidimos ou paralisar, ou então tomar algumas atitudes que por vezes trazem mais problemas do que solução. Nesse texto do capítulo 30 de 1 Samuel, de 1 a 20, nós vamos aprender com Davi
como agir em tempos difíceis. A primeira atitude de Davi é que em tempos difíceis ele vai se reanimar no Senhor. Tempos difíceis bateu a sua porta, reanime-se no Senhor. Versículo 6, logo no finalzinho, vai dizer para nós que Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Da fraqueza ele tirou forças. Na angústia, Davi se fortalece em Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 34, o escritor deixa para nós: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Interessante, né? É citado pelo autor aos Hebreus essa vitória de Davi. É nas fases mais turbulentas da vida, é justamente nessas em que as coisas parecem que vão nos sucumbir, é que nós precisamos ter forças para vencer as batalhas da vida, onde muitas das vezes até as pessoas que amamos se afastam da gente, aquelas que nós às vezes nos apoiamos parece que não estão ali, e nós precisamos buscar forças no Senhor. Davi nos deixa um lindo exemplo a seguir. Deus conhece o seu passado, ele conhece o presente e o futuro está em suas mãos. Quem melhor do que o próprio Deus para nos responder precisamente, com ânimo, para enfrentarmos as lutas da vida e garantir a vitória que já está reservada nas mãos de Deus. Coisa maravilhosa é lutarmos ao lado de um Deus que é vitorioso, que não nos deixa jamais pensar na derrota, mas nos coloca em atitude de vitória diante dos desafios da vida. Segundo momento de Davi que nós vamos aprender com ele, é que em tempos difíceis, consulte a Deus, consulte ao Senhor. Os versos 7 e 8 colocam para nós Davi, ele vai orar, ele vai pedir a Deus, ele vai pedir ao que o seu sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, ele vai pedir ao sacerdote que tocasse, né, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi, então Davi vai ali consultar a Deus em oração e o Senhor vai falar com Davi dizendo que ele deveria perseguir a tropa, alcançá-la, e disse que ele deveria então alcançá-los no deserto e tudo iria ficar bem porque Davi iria libertar aqueles que foram levados cativos, principalmente as mulheres, as esposas dos soldados e também as suas 2 esposas que lá estavam. Em tempos difíceis, às vezes nós costumamos a tomar algumas decisões, né, e não percebemos que a melhor está no joelho. É em oração. Em tempos difíceis, as dificuldades tomam um tamanho maior do que realmente são. É preciso orar e buscar saber com Deus, em Deus, o que Deus quer que façamos. Qual é a atitude melhor que precisamos ter? Entender se estamos sendo testados na fé ou se o Senhor está nos dando um livramento. Deus é sábio, justo, e por esta razão ele sabe que seus melhores soldados precisam ser testados na batalha da vida, na batalha da fé, na batalha do cotidiano, para que possam ser colocados diante dessas provas e, sendo aprovados, eles conseguirem não sucumbir diante dos desafios de grandes batalhas. Começamos com as pequenas sendo treinados por Deus e depois vamos avançando e até o ponto que enfrentamos batalhas terríveis que aos olhos humanos muitos diriam, eu não resistiria. Mas lá está o nosso Deus dando a vitória em nome de Jesus, porque Ele nos preparou para grandes batalhas em pequenas. Josué e os seus líderes agiram de forma a não consultar a Deus em oração e foram enganados pelos gibeonitas, os quais ficaram presos a eles
e não fizeram a vontade de Deus. Lá em Josué capítulo 9, verso 14, diz que então aqueles homens de Israel tomaram a sua provisão e não pediram conselhos à boca do Senhor. Quando não oramos, quando não consultamos a Deus, tomamos atitudes que depois somos surpreendidos. E muitas das vezes ficamos reprovados na fé, reprovados com as nossas ações, porque elas não estão correspondendo à vontade de Deus. Em tempos difíceis, reanime-se no Senhor. Em tempos difíceis, consulte a Deus, ore ao Senhor e pergunte qual é a sua vontade. Em tempos difíceis, haja baseado somente na palavra de Deus, nas respostas que Deus tem te dado. Os versos 9 e 10, Davi foi orientado por Deus a perseguir os seus inimigos, ele consultou a Deus em oração, agiu de acordo com a orientação do Senhor, baseou-se na palavra de Deus e somente depois é que ele resolveu agir de acordo com a orientação do Senhor. Somente depois que Deus falou com ele é que Davi agiu, partiu para a ação. Ainda que seus homens fossem derrotados pelo cansaço e alguns 200 ficaram aquém da batalha, Davi não desistiu. Davi seguiu adiante. Davi não sucumbiu, ele continuou firme, pois sabia que estava seguindo a vontade de Deus e agindo debaixo da palavra de Deus, em oração e animado por Deus. Coisa maravilhosa é lutar animado por Deus. Davi não sucumbiu. É interessante que lá em Lucas capítulo 5, no versículo 5, tem uma passagem maravilhosa que nos ajuda a entender esta poderosa atitude, agir debaixo da palavra. Simão Pedro responde para Jesus, quando Jesus fala para ele ir ao alto mar e lançar a rede, depois de ter batalhado tanto tempo e nada ter conseguido pescar. E então, no finalzinho, já lavando as redes, Jesus fala, olha, vai, lança as redes ali que você vai conseguir a sua pesca. A palavra de Pedro foi, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra, sob a tua palavra, lançarei as redes. Davi fez isso, Pedro também. Ambos foram vitoriosos. Quando não agimos de acordo com a palavra de Deus, somos derrotados porque não fazemos as coisas do jeito de Deus. Um outro ensinamento de Davi para nós é que em tempos difíceis, fique atento aos sinais de Deus e às circunstâncias da vida. Versos de 11 a 16 nos ensina que Davi nunca foi abandonado por Deus. Deus nunca abandona os seus filhos. Ele os criou à sua imagem e semelhança e por isso deseja muito que tenhamos sucesso na missão que não é nossa, é dele. Foi ele que mandou Davi e debaixo da palavra dele, Davi foi. Através da sua divina providência, Deus agiu em favor de Davi e seus bravos soldados, como a todo instante age também em nosso favor. Deus não nos abandona. O governo de Deus revela a sua providência. O mundo está debaixo dos seus cuidados. Deus conduz a história. Ele está conduzindo a mim e a você, as nossas vidas. A Bíblia revela um Deus como um grande rei que está sentado no seu trono e governa de lá todas as coisas de acordo com a sua vontade, segundo a sua vontade, é ele quem determina os acontecimentos. Se o Senhor deixasse a coisa rolar, seguindo livremente as decisões segundo os homens, de alguma forma o ser humano estaria sabotando o plano divino. Eita, coisa terrível o pecado. Faz isso. Deus, o Todo-Poderoso, ele tem toda a nossa expectativa de fé, ele deseja, ele quer que nós caminhemos na sua direção, e toda expectativa de fé torna-se sem efeito se Deus não tem propósitos nem vontade para realizá-las. Deus tem propósitos, sim. As providências de Deus revelam que ele guia o mundo para um determinado fim.
Esse fim é beneplácito da sua vontade, conforme Efésios 1:5, no versículo 12 do capítulo 1 de Efésios, o seu supremo propósito redunda em louvor da sua glória. Nada acontece por acaso, não existe sorte, nem destino e nem acaso. Nada disso existe, é invenção humana. Às vezes falamos, hoje foi meu dia de sorte. Muita gente faz isso. E não percebemos que essa afirmação ela é falsa e descredibiliza Deus. Jamais o salvo poderia ou deveria falar algo assim, pois estamos dizendo que o acaso, a sorte ou o destino é que nos favoreceu. Alguma coisa resolveu jogar em nosso lado, jogar a nosso favor, né? E Deus não está nesse processo, foi alguma outra coisa. Isso, meus queridos irmãos, acontece com o povo de Israel. Após ter sido tirado do Egito, fez isso. Adotaram um bezerro humano e doaram ouro para fazerem vários bezerros. E então, agora, no verso 4 de Êxodo, capítulo 32, eles exclamam: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. É sempre assim. Quando abandonamos o Deus verdadeiro, criamos deuses, ídolos para os nossos corações. E o que isso faz? Isso faz com que nós cometamos a idolatria. Nós passamos a idolatrar coisas, passamos a idolatrar ídolos criados por nós, no nosso imaginário. Assim abandonamos Deus e construímos ídolos no nosso coração. Quando abandonamos Deus, isso faz com que as bênçãos do Senhor sejam vistas como que feitas por outras circunstâncias e não pelo Deus que é perfeito. E é interessante que as pessoas expressam: tive sorte. Não, você não teve sorte. Imaginar que o destino, que é cego, né, que guia todas as coisas e que não foi Deus, é negar a soberania de Deus e flertar com o fatalismo, é flertar com a situação fatal. Aconteceu, virou manchete. E não foi Deus, foi qualquer outra coisa, menos Deus. Negar que Deus dirige a história em todos os seus propósitos é dizer que foi o destino. O destino. Não, não foi o destino. O destino não faz essas coisas. O destino não tem sentimentos, o destino não tem vontade, o destino é cego, é surdo, é mudo, ele não existe. Nosso Deus tem sentimentos, ele fala, ele ouve, ele age em nosso favor, em favor dos seus filhos. Não vive pelo acaso, não, o salvo não vive assim, não vive pelo destino nem pela sorte. Nós cremos no propósito de Deus, sua vontade é boa, agradável e perfeita, e se Deus tem vontade, ele é um ser vivo, pleno, como Romanos capítulo 12, versículo 2 relata para nós. Não faz sentido acreditar nessa ideia moderna de que o ser humano é que determina o que deve ou não acontecer. Alguns religiosos falam em seus programas televisivos que Deus já liberou todas as suas bênçãos para os homens e que Jesus Cristo, ele está poderoso para abençoar todas as pessoas. E agora são as pessoas que precisam tomar posse da bênção. Enquanto isso, Deus permanece imóvel, paralisado, esperando que as pessoas façam a obra dele como que um gatilho que vai acionar as suas bênçãos. Alguns dizem que quem faz a obra de Deus hoje somos nós. Em sua visão, a providência já não é mais uma prerrogativa de Deus, mas passou a ser um atributo humano. É o ser humano que faz. A Bíblia revela um Deus próximo, atuante, vivo, que se importa com cada um de nós, que está presente nas nossas vidas, age na história, em cada detalhe da vida dos seus servos, Deus se faz presente. Nada é simples ou insignificante que não seja interessante para Deus. Ele age em todas as coisas, não existe acaso, não existe sorte, não existe destino. Existe um Deus eterno que causa admiração, pois como fala Isaías, desde a antiguidade não se viu ou ouviu, nem se com ouvido se percebeu
nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Deus trabalha por mim, Deus trabalha por você, Deus trabalha por nós. O mundo, Deus está sustentando a sua história e nada acontece no universo sem a permissão de Deus. Em tempos difíceis, nunca desista. Nos versos 17 a 21, mostra que a luta de Davi foi vitoriosa. Lute, seja decidido, faça acontecer exatamente as coisas do jeito que Deus te orientou em oração. Mas faça o que for preciso para atingir o centro da vontade de Deus. Não fuja dos problemas, enfrente com garra, com determinação, reúna as últimas forças como Davi fez e vá em frente, marche, nunca desista. Não se acomode, busque viver cada momento da vida, cada pedaço dela como um grande presente de Deus, um milagre que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, nunca blasfeme, seja sempre grato a Deus, submisso ao Pai. Aqueles que estavam falando em apedrejar Davi, lá no versículo 6, agora honram a Davi no versículo 20, recebendo cheio de honra e de alegria. Deus nos coloca em turbulências para que as vençamos, para que também saiamos fortalecidos. Elas são catapultas. Sabe o que é catapulta? É aquele objeto lá na Idade Média que era feito com madeira, em que as pessoas colocavam bolas de pedra banhada em óleo, cheio de fogo, e elas arremessavam aquelas pedras afogueadas e quebravam muralhas, arrebentavam com os soldados e incendiavam, porque elas lançavam, arremessavam as pedras onde os soldados não podiam ir, cheia de fogo. Deus faz assim conosco. Ele nos arremessa, Ele nos impulsiona, Ele nos lança aonde nós não queríamos ir ou talvez pensávamos em não conseguir ir. Mas Deus nos arremessa e na força do seu poder vencemos. Não se acomode, busque viver no milagre de Deus, seja grato a Deus, viva impulsionado pelo Senhor. Sabe por quê? A vitória é certa. Em tempos difíceis, nunca desista, não tema, não fuja, faça sempre a vontade de Deus. Hoje, nós aprendemos com Davi que em tempos difíceis devemos nos reanimar no Senhor. Devemos consultar a Deus em oração, agir somente depois de ouvir a palavra de Deus, baseados nas suas orientações, e ficarmos atentos, nunca desistirmos, jamais, de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Ele nos ajude a isso, em nome de Jesus. Amém? Antes de orar, eu quero pedir a você que nos ajude se inscrevendo no nosso canal, para que nós possamos sim caminhar na presença do Senhor, fazer a vontade de Deus e nesse agir de Deus trabalharmos debaixo da sua orientação, evangelizando aqueles que não são crentes e fortalecendo os salvos na fé, na edificação dos santos. Conto com você, se inscreva, toque lá no sininho, deixe um like pra gente e nós agradecemos. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos orienta, nos ensina a vivermos segundo a Tua vontade, debaixo da Tua orientação em oração. Só agirmos após a Tua palavra nos indicarmos qual o melhor caminho e jamais desistirmos do Senhor, da Tua obra, de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Muito obrigado, ó Deus. Abençoe os Teus servos que estão nos ouvindo através dessa mensagem, onde quer que ela chegue, ela seja edificante na vida dos crentes e seja uma palavra de evangelização na vida daqueles que ainda não creem no Salvador Jesus Cristo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele nos ajude a viver em tempos difíceis com essas lições de Davi. Amém?